Começando o nosso primeiro Give Talks, um podcast que a gente abriu aqui na cidade de São João da Boa Vista para conversar com pessoas da cidade e da região. O podcast é um desenvolvimento aí da produtora Jaguari, em parceria com a agência Hello Mark, do Laerte, que está aqui do meu lado, e da Octa Soluções. Dá uma boa noite aí para a galera, Laerte, se apresenta também. Muito boa noite, é muito prazer estar com vocês aqui, muito feliz de iniciar esse projeto aqui com o Dudu, parceria com a Hello Mark, a Octa Soluções, produtora Jaguari, tamo junto aí. E vamos isso, hoje, o que nós temos hoje como... Vamos começar no nosso primeiro programa. A gente até pede desculpa aí se caso acontecer algum tipo de erro, né? A gente está aprendendo com a coisa. E no nosso primeiro programa a gente tem uma convidada ilustríssima, a Daniele Rodrigues. Dani, dá um oi aí pro pessoal, já conta um pouco do que você faz. A Dani, resumindo, numa frasezinha pra gente começar nessa conversa, ela é especialista em desenvolvimento humano e organizacional, mas isso é muito abrangente, né, Dani? Conta pra gente, dá um oi pro pessoal e conta um pouquinho do que você faz. Então, oi Dudu, oi Laerte, oi para todo mundo que está assistindo a gente. Primeiro eu queria dizer que eu estou super feliz de estar aqui estreando com vocês o Give Talks. Espero que seja um sucesso, eu tenho certeza que vai ser. E assim, que responsabilidade começar, né, gente? Que responsabilidade inaugurar. Mas eu sou Dani Rodrigues, eu trabalho muito com carreira, estudo muito o futuro, né, do mundo profissional, para onde caminha a humanidade, para onde caminham as profissões. Trabalho muito com a questão de felicidade no trabalho, sou professora, sou escritora, trabalho com consultoria, enfim, venho aí de uma carreira em indústria, em banco, agora estou no agronegócio, também no segmento de educação e estou aqui super feliz de poder contar um pouco da minha história, né, para quem aí acompanhar a gente e espero trazer insights por meio da minha trajetória. Tá bom ou vocês querem mais aí? Acho que tá bom, né, Laerte? Eu tenho um carinho muito grande por ela, eu vou chamá-la de Daninha, porque eu conheço ela por Danina, eu vou chamar de Dani Rodrigues. Então, porque conheço bastante tempo, tenho amizade muito grande. Dani, de verdade, mas muito obrigado. Na hora que eu for pensando nos nomes ali, um pouquinho que vai chamar e tal, veio-se pro Daninha, eu falei com a Isa, pode chamar que ela é nota 10. Ai, então, que delícia. Estamos muito felizes aí. E vamos lá, Dudu. Eu acho que tem tudo a ver até com a ideia do nosso podcast, que é de estar conversando, de estar passando experiências. A Dani é uma pessoa que é riquíssima nisso e vai agregar muito com a gente nisso. Está na nossa cidade, São João da Boa Vista. Exatamente. Não é, gente? Já falando em São João, Dani, queria saber onde você passou sua infância, se você é daqui de São João mesmo, como tudo começou assim, até você entrar no mercado mesmo. E aí uma curiosidade sobre mim é que assim, eu nasci em São João, a maior parte da minha vida passei aqui em São João da Boa Vista, mas eu nunca me esqueço que quando eu estava na transição do ensino médio para a faculdade, eu acabei assim tendo uma pressão muito grande, porque todos os meus primos estavam prestando federal e estava todo mundo indo para fora, e aí eu falava para minha mãe, falando, não mãe, eu quero fazer a faculdade aqui em São João, eu quero estudar aqui em São João, eu quero ter uma carreira aqui em São João da Boa Vista, e eu sempre quis São João para minha vida. Fiz faculdade aqui em São João, sou formada em administração, e aí eu tive bastante tempo trabalhando em São João, mas eu tive um tempo trabalhando fora também em São Paulo e acabei retornando para São João da Boa Vista, que é uma cidade assim que eu amo. Eu acho que São João, ela, além de ser uma cidade bonita, a gente tem muita gente talentosa, a gente tem muita gente empreendedora, então a gente tem histórias tão ricas que muitas vezes para a gente se inspirar na carreira da gente, no trabalho da gente, na vida da gente, a gente vai buscar algumas referências que estão tão distantes e a gente tem muita coisa boa em São João da Boa Vista. Uma coisa que eu tava até pensando sobre a cidade, é difícil você não conhecer uma pessoa que não conheça alguém que tem uma relevância, assim, sabe? Sempre alguém vai conhecer alguém que tem uma importância ou para a cidade ou que teve uma conquista no seu próprio núcleo. Enfim, é uma cidade que realmente é muito rica nisso. O Laerte também tem a empresa aqui na cidade de São João, a produtora Jaguari também aqui em São João da Boa Vista. Enfim, estamos todos aqui, né? E você já começou quebrando o protocolo. Um paradigma, porque assim, qual que é aquela coisa cultural, né? O pai quer federal, que não sei o que lá, e você quis estar aqui em São João, fazer uma faculdade local, e hoje você, na minha opinião, você é uma referência aqui na cidade. Obrigada, então, lá você também, viu? Tá quebrando, né? Vamos falar assim, uma questão. O que você me... Sim, foge um pouco do padrão. Ainda mais você como carreira. Eu já convivi muito sobre isso, sobre questão de
a formação ali acadêmica e tudo assim. Me fala um pouquinho sobre isso, que tem que sair daqui para ter uma carreira... O que você me fala? Eu quero ouvir um pouco sobre isso. Primeiro que assim, e quando eu precisei fazer as minhas primeiras escolhas, até porque a escolha da graduação, o que você vai fazer, onde você vai fazer, eu sempre falo que já são os primeiros passos profissionais que a gente dá na vida da gente. Então, quando eu precisava fazer as minhas primeiras escolhas, eu não sabia muito bem o porquê eu estava fazendo aquilo, escolhendo ficar em São João. Na verdade, gente, eu estava honrando o meu coração era feliz aqui. E eu falo, né, que em carreira, muitas vezes a gente liga o cabeção e a gente quer tomar só decisão racional, mas às vezes a gente tem que ouvir mais o coração. Então, naquela época, quando eu tomei as minhas primeiras decisões profissionais, meu coração dizia que eu queria ser feliz em São João da Boa Vista, trabalhando, vivendo em São João da Boa Vista. E eu falei que sofri a pressão dos meus primos, mas na verdade com a minha irmã foi a mesma coisa, porque a minha irmã, ela passou nas grandes federais do Brasil, ela foi fazer faculdade na FEA, então assim, mas eu olhava para tudo aquilo e eu sempre fui um pouco assim, desobedeça, né? Desobedeça, faz aquilo que você acredita e vamos lá. Às vezes a gente quebra a cabeça, às vezes a gente se surpreende, mas uma coisa que eu vejo lá para todo mundo que está ouvindo a gente é que eu acredito que não é necessariamente São João da Boa Vista. Eu sou muito do modelo mental, do mindset. A gente vive um mundo tão louco, né? Que eu falei de cabeção. Vamos desligar um pouco o cabeção, não é mindset, mas vamos ligar o fio 7, né? Mais o sentimento. Mas onde eu quero chegar é que a gente constrói a nossa própria realidade. Então, eu que sempre tive a educação como um valor muito grande na minha vida, eu diria, inclusive, para todo mundo que está ouvindo a gente, que a educação transformou a minha vida, a vida da minha família, a vida da minha irmã. Então, a educação é um valor muito grande para mim. E eu sempre falava que quem faz a escola? O aluno faz a escola. E eu também sempre pensava comigo que quem faz o sucesso? A gente faz o nosso próprio sucesso, independente de onde a gente estiver. Então eu tenho muito um estilo de vida, um jeito de pensar e de ver o mundo e de sentir o mundo, que a gente constrói a nossa própria realidade. Mas se a gente fizer a conexão do que significa isso, hoje a gente tem a tecnologia. Então, gente, para fazer uma brincadeira, eu diria que onde a gente tiver um bom sinal de internet, nesse calor que é São João da Boa Vista, né? Mas enfim, o calor está chegando aí no Brasil, um bom ar-condicionado e um bom café, a gente constrói a realidade que a gente pode construir. Então eu penso muito isso, sabe lá, que não é o lugar, mas aquilo que você pode entregar. E não são as limitações do lugar, mas como você lida com a limitação e como você faz da limitação uma oportunidade. Então, e é isso, assim, São João sempre teve no meu coração. Eu acredito, assim, que eu olhei muito de maneira especial para as pessoas de São João da Boa Vista, e as pessoas me falam, Dani, né, mas como que você chegou até onde você chegou, as conquistas profissionais? Eu diria que foi por meio das pessoas que eu cultivei durante a minha vida toda. Então, é um pouco disso que eu acredito, viu, gente? Não, eu acho que é bem legal, porque realmente foge do padrão. Eu acho que, não é São João da Boa Vista, mas algumas cidades do interior, os jovens que assim que terminam o ensino médio, eles se veem meio que numa obrigação ou imposta, ou dele mesmo que ele se coloca, de ir pra fora, de ir pra São Paulo. Né, Dudu? E a gente vê, às vezes, muita gente voltando, e não é porque a pessoa não conseguiu, é porque às vezes ela se dá melhor aqui, assim, sabe? Eu acho que tem muito do como você se sente no lugar que você tá. Não sei, mas eu vi uma palavra-chave, vocês me corrigem se estiver errado. A base é a felicidade. Você estava buscando a sua felicidade era aqui. A minha felicidade era aqui. Quando você é feliz, você constrói as coisas muito mais fácil. Nossa, sem dúvida. Eu acredito que sim. E eu, antes, né, de começar aqui o nosso podcast, nos bastidores, né, eu tava falando muito pro Dudu, né, dessa questão de felicidade no trabalho. Inclusive, tem uma linha de felicidade no trabalho, que não é felicidade no trabalho, é ser feliz e ponto. Se você não for feliz na esfera pessoal, muito difícil que você vai ser no trabalho e vice-versa. Mas aí tem uma linha da felicidade que eu estudo, gente, que é o jeito Harvard de ser feliz. Inclusive, tem uma curiosidade que fala assim, que o curso que teve a maior fila de espera no mundo até hoje foi o curso de felicidade oferecido por Harvard. E aí, Harvard fala uma coisa que eu acho incrível, né? Que as pessoas, elas conectam muito a felicidade, quando eu tiver aquela posição, quando eu tiver aquela remuneração, quando eu tiver aquela situação profissional, quando eu tiver aquele carro, aquela viagem.
Quando eu tiver sucesso, eu vou ser feliz. Tudo Sucesso errado. É muito relativo, né? Primeiro que é relativo, mas tudo errado. Primeiro você é feliz com aquilo que é natural na sua vida. É a saúde, enfim, é você estar com as pessoas que você gosta, é uma boa comida, enfim. E depois o sucesso está para a sua vida. Então eu acredito que essa questão de ser feliz tem até a ver lá com um estilo de vida, né? Que é o estilo de vida de valorizar aquilo que a gente tem no nosso entorno, e eu chamaria isso inclusive de gratidão. Perfeito. Inclusive, né, Harvard fala que existem 3 elementos centrais sobre a felicidade: a gratidão, o perdão e a qualidade das informações que a gente consome. E aí é um estudo super bonito, enfim, vou falar rapidão aqui para a gente poder virar, né, para outro ponto, mas Harvard fala o seguinte, que ser feliz é ser grato, que a gratidão é como um estilo de vida que torna suficiente tudo aquilo que você tem. Tem pessoas que têm um estilo de vida que não foca no que tem, mas foca no que falta. E aí aquela sensação de busca nunca termina. Depois Harvard fala, né, que uma outra linha de ser feliz é a tua capacidade de perdoar. Tanto é que nesse desdobramento, né, diz assim, se você nunca perdoa na sua vida, você nunca vai poder falar que você amou. E quando a gente não perdoa, é como se a gente tomasse um veneno esperando o efeito acontecer na outra pessoa. E aí só para poder fechar, qualidade das informações que a gente consome. Ser feliz tem muito a ver com a qualidade das informações que a gente consome. E aí, só para fazer um primeiro fechamento, o Harvard traz 2 outros pontos que eu gosto bastante, mas enfim, eu sei que não é o foco agora, mas o que você anda vendo, o que você anda lendo, o que você anda ouvindo. Não, eu acho que é super válido de trazer para nossa conversa, até porque vem surgindo muitos estudos nesses últimos tempos. A gente viu também o documentário que o Netflix soltou, aquele Dilema da Rede, que debate a relação do ser humano com as redes sociais. Eu acho que você tá falando tem muito sentido, porque a gente vê assim, às vezes a gente procura para se magoar, parece, sabe? Tipo, eu vou no Facebook e eu não procuro coisas que vão me deixar feliz. Eu vou onde eu vou brigar, onde eu vou querer discutir, sabe? Querer um rolo, involuntariamente, sabe? Tipo, então eu acho que sim, uma das coisas importantes é se afastar disso. Eu vou te falar uma coisa, tem um movimento louco, gente, eu falo assim, que o mundo tá enlouquecendo, mas como é um movimento coletivo, parece que é normal. Mas tem um movimento assim muito louco, primeiro que a gente tá aprendendo a apreciar só aquilo que é bonito. E aí eu falo que se a tua vida tá ruim, vai pro Facebook, vai pro Instagram, porque lá tá todo mundo lindo, tá todo mundo comendo comida boa, tá todo mundo nos lugares mais bonitos, todo mundo já acorda arrumado. Mas essa questão da felicidade, eu acho que é algo que tá ficando tão difícil da gente entender, porque as interferências externas são muito grandes, né? Hoje em dia... É esse mundo que a todo momento te compara com o outro, que são referências, enfim, comparação atrás de comparação. Comercial de margarina, né? Vai por comercial de margarina, tá tudo... Na verdade, tá tudo errado, né, gente? E a gente tem que tomar consciência do movimento que a gente tá vivendo. Tivemos um pequeno problema técnico na nossa gravação aqui. Ainda bem que a gente já pediu desculpa no começo do podcast para qualquer coisa. Vamos continuar da onde a gente parou. Tinha uma coisa interessante que você tinha falado, Laerte. Você pode recolocá-la aqui no nosso papo? O que eu falei para a Daninha é o seguinte, tem uma frase uma adaptação que eu vou trazer, que é o seguinte, a Daninha, ela é professora, né? Eu queria ter aula com ela, porque imagina. Que gostoso. Já estamos tendo uma aula aqui, né? É professora de pós-graduação e graduação. Isso. É pela Unifeob mesmo. Pela Unifeob, legal. Isso mesmo, Dudu. E é uma fala sobre questão de ensino. Fala assim, ensine, se necessário, diga alguma coisa, abra sua boca, etc. Ou seja, você precisa ensinar através das suas atitudes. E eu falei o seguinte, que a Daninha, eu conheço ela há muito tempo, e ela... super sorridente, nunca vi ela triste. Eu acho que pra ela tudo tudo, sim, ela vive realmente essa felicidade que ela fala, né? E eu comentei também que essa questão de gratidão eu falo muito em casa sobre isso. Pego muito no pé dos meus filhos sobre essa questão, isso. Que é uma questão de percepção mesmo. Eu até falei, comentei que eu falo isso para todo no dia a dia com o pessoal da empresa. Às vezes a gente passa por situações difíceis na sua vida, eu entendo como um presente ruim, porém traz frutos bons. Eu aprendo alguma coisa. Um dos valores aqui da empresa, tem um pequeno grupo de negócio, é assim, ó.
seja feliz e produza felicidade. Também, não só feliz, mas também, sabe, seja um agente produtor de felicidade. Então, eu trouxe essa reflexão, né? Até foi aqui, pô, o cara vai ensinar, fala de felicidade, mas no puta do, né? Eu até tinha completado, né? A colocação, né? Mas no caso da Aninha, ela não é assim. Que do gostoso, Laerte, gente. que depois a Daninha até falou pra gente sobre isso, sobre também saber passar pelas fases ruins, né? Sim. Eu acho que a percepção que às vezes você tem até dela, talvez seja pela capacidade que você tem de passar por essas fases. Assim, eu queria até que você continuasse falando disso, que você ia também falar, né? Da importância de passar e completar o que o Laerte falou também. Assim, primeiro que eu acho lindo a gente falar sobre felicidade no trabalho, porque até então a gente vivia um paradigma de dissociar a mente do coração, de dissociar o pessoal do profissional. Gente, é tudo uma coisa só, tá tudo junto, então não dá para separar aquilo que tá junto. Então a primeira coisa lá, eu falo que empresas vencedoras são empresas que introduzem traços vencedores na sua cultura, no seu jeito de trabalhar. E ser feliz é um deles. Então eu super adorei, viu? Parabéns de coração. E aí o outro ponto que eu estava conversando com o Dudu, né, enquanto a gente se ajustava aqui nas coisas técnicas, é que assim, o que é felicidade? Primeiro que a felicidade, ela está relacionada a uma questão central na vida da gente, que é o que importa para você. O que importa para o Dudu pode não ser o que importa para a Dani, pode não ser o que mais importa para o Lá. Então, existe uma questão central para a gente se jogar nesse caminho, nessa trilha da felicidade, que é a gente refletir. E eu diria, inclusive, que essa não é uma pergunta de resposta, essa, em primeiro lugar, é uma pergunta de reflexão, que a gente leva para o travesseiro, que a gente leva para o chuveiro, o que realmente importa na sua vida. Então, esse é o começo para a gente pensar e para a gente começar a traduzir o que é felicidade para nós. Por exemplo, felicidade para mim tem muito a ver com liberdade. Na minha vida, nas minhas escolhas profissionais, o que eu não estou disposta a abrir mão da minha liberdade. Qualquer projeto corporativo que coloque a minha liberdade no canto é um projeto que diria muito obrigada, mas não é para mim. Então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, quando a gente pensa em ser feliz, é a gente ter a mais absoluta certeza. Eu sei que a gente vive num mundo onde a gente não tem tantas certezas, mas essa é uma verdade realmente muito profunda, que a felicidade não é ausência de problemas. Pelo contrário, a gente vai ter problema todos os dias. Tem dia que a gente vai acordar bem, tem dia que a gente vai acordar virado, tem dia que a gente vai estar super legal, tem dia que a gente não vai estar tão legal assim. Mas a felicidade, ela fala da tua capacidade de como você lidar com os desafios e os problemas da vida. E muito do que você falou, viu, Lá? E o que você faz a partir das dificuldades? O que você aprende? Onde tudo isso te leva? Como você supera? E a gente vive um mundo que fala muito sobre profissionais, pessoas resilientes, né? Que são aquelas pessoas que se transformam em algo melhor e maior a partir de uma dificuldade. Então, eu acho que a felicidade está muito nessa lente da gente enxergar o mundo não como uma coisa perfeita, porque nunca vai ser. A gente vai ser sempre qualidade, defeito, seja em mim, em você, no trabalho, mas é como a gente lida e passa por tudo isso. E mais do que isso, viu, gente? Como que a gente extrai a parte do aprendizado que essas situações trazem pra gente. Mas eu diria pra vocês assim, né? Eu venho de uma trilha de comercial, de relacionamento. Depois eu passei muitos anos na área financeira. Depois eu fui para a área de projetos, que quando eu tive a oportunidade de trabalhar com a Isa, depois da área de projetos eu acabei caindo literalmente de paraquedas na área de RH, não porque eu sabia RH, tá, gente? Porque as pessoas gostavam de mim e as pessoas acabaram me indicando para estar no RH. E aí, estando mais próxima às pessoas, eu comecei a estudar muito sobre carreira. E eu aprendi uma coisa sobre carreira, sabe, gente? Que eu falo que é assim, eu estudo um vilão na minha vida. Que vilão que eu estudo na minha vida, que eu dedico o meu tempo, que eu quero descobrir qual que é o lado bom desse vilão, que é um vilão chamado trabalho. E por que eu chamo o trabalho num primeiro momento de vilão e não deve ser assim? Porque praticamente, gente, 70% de todas as pessoas que estão empregadas
consideram a possibilidade de mudar de trabalho porque não estão felizes fazendo o que estão fazendo, nos lugares onde estão trabalhando. E aí, quando a gente dedica mais tempo trabalhando do que ao lado das pessoas que a gente mais ama na vida da gente, é aí que eu chamo que o vilão se transformou que o trabalho se transformou um vilão. Mas tem uma situação que aí começou a me chamar muita atenção, que é assim, praticamente em 10 anos, eu acho que é muito, tá, gente? Eu acho que isso vai dar uma reduzida aí para os próximos 3, 4 anos, 50% de tudo que a gente sabe, na verdade, a gente não vai mais precisar, porque tem a máquina, a inteligência artificial, essa máquina que não só faz, mas que aprende, que vai fazer muito do que a gente faz hoje. Mas mesmo que a máquina não faça, eu falo sempre que a tecnologia, ela está mudando o jeito da gente aprender, da gente trabalhar, da gente consumir, da gente se relacionar, que a tecnologia vai falar, tá bom, isso que você faz hoje, daqui a um tempo já vai ser diferente. Então, a gente também vai precisar de novas habilidades. Mas quando eu olho para esse futuro e esse presente de pessoas que não estão gostando do que estão fazendo, não estão felizes fazendo o que estão fazendo, que praticamente daqui a um tempo a gente vai ter que reaprender muito do que a gente sabe, eu falo, meu Deus, carreira é uma questão na vida das pessoas. E aí eu comecei a estudar carreira. E aí a carreira me levou para o lado da felicidade. Por que que tantas pessoas que trabalham não necessariamente são felizes fazendo o que fazem? E aí eu comecei a estudar muito sobre felicidade. E eu confesso para vocês, gente, que nesse repertório assim da minha vida, de estudar carreira, de ser uma profissional da área de gestão, de estudar muito liderança, futuros do trabalho, eu nunca estudei algo que me preenchesse tanto quanto o estudo de felicidade. E o que é mais louco para mim é que a felicidade era para ser algo tão natural na vida da gente, mas é o que eu percebo que está mais ausente na cabeça e no coração das pessoas hoje. Que é muito deixado de lado, a própria palavra em si a gente evita usar, sabe? Porque as preocupações são outras, você vai pensar em felicidade, tem tanta coisa para fazer. Não, e na verdade não, né? Você parte disso, né? Isso é o princípio. Você falou da função das máquinas, às vezes tomada da inteligência artificial que está chegando, mas eu vejo a sua profissão, por exemplo, como uma profissão que não tem como, sabe? Eu até tinha deixado uma pergunta separada sobre qual seria a importância, de uma maneira geral, para uma empresa, para uma pessoa, essa gestão. Mas eu acho que uma coisa que uma máquina não faz, você já consegue entender um pouco da necessidade, assim, mas eu queria saber mais também de você, um pouco da importância da gestão de pessoas, de empresas, o que for. Você queria colocar mais alguma coisa? Você falou de estudo de Harvard. Tá. Felicidade. Sim. Já ouviu falar do Pedro de Abreu? Pesquisador. Já ouvi falar. Ele fala muito sobre motivação. Ele até falou, eu não sei, me corrija se estiver errado. Tá bom. Eu até busco, eu gosto das coisas de buscar, sabe, estudos, da onde que veio e tal. Ele aborda muito essa questão da motivação intrínseca e extrínseca, que tem muito a ver com felicidade. Às vezes a pessoa, poxa, que nem carreira, a extrínseca, que é externamente fora. Totalmente uma bonificação, sei lá, um benefício, sei lá, etc. Agora, mas e nos estudos que ele... só que isso é coisa antiga, não é dele, ele só complementa e tal. Que isso ela tem uma certa validade. Essas motivações externas. Sim. Traz a felicidade por um curto período de tempo. Sim, perfeito. Que aí vem a questão da motivação intrínseca, que vem de dentro, aquilo que motiva. E como, assim, quem está à frente, liderança. Como que eu faço para gerar essa felicidade? Vou complementar. E essa motivação que vem de dentro, porque tem a ver com cultura. Como que eu crio essa cultura, essa motivação? Porque eu sei que você também está ali para ensinar a liderança, líderes, né? A criarem sempre. Porque assim, imagina, eu tenho um dado preocupante. 70% das pessoas que trabalham hoje não estão felizes? Nossa. Isso é preocupante. Gente, é uma atenção retenção demais. De carreira, pessoas brilhantes. Como que eu posso ter essas pessoas dentro da minha empresa ainda? Então, você me ajuda. Como que eu faço para... Resumindo, então, falar um pouco da importância da gestão e a importância de como um líder, alguém que pode assumir também esse... Primeiro assim, eu vou pegar a primeira parte que você trouxe. Nesse estudo da felicidade, a gente fala que a gente tem 3 maneiras, né? Felicidade, você tem 3 maneiras de ser feliz.
Primeira felicidade é o que a gente chama de felicidade do prazer. O que é a felicidade do prazer? É a felicidade do pra fora, é a felicidade da compra, é a felicidade do ter. Sabe aquela sensação que você quer aquela roupa nova, quando você compra aquela roupa, você fala, nossa, que felicidade, mas no outro dia você nem lembra da roupa? É a felicidade do prazer. Essa felicidade, que é aquilo que vem de fora e muitas vezes está relacionado com a felicidade do ter, é uma felicidade que tem prazo de validade e ponto. Aí tem uma outra felicidade que a gente chama de felicidade do flow. O que é a felicidade do flow, gente? Pensem em vocês dois e quem está ouvindo a gente. Quando foi a última vez que você fez alguma coisa que você teve a sensação que o tempo parou? Sabe assim, ou se não, nossa, eu nem percebi que o tempo passou, gente, mas passou tão rápido, né? É a felicidade do flow. Você entra ali num flow porque você está fazendo uma coisa que você gosta tanto que de repente o tempo para. E a terceira parte da felicidade é a felicidade do propósito. O que é a felicidade do propósito? Olha que coisa. É quando você faz alguma coisa que você encontra significado naquilo. Mas mais do que isso, a felicidade do propósito, ela fala que é quando você faz alguma coisa que você encontra propósito no sentido que aquilo muda alguma coisa na tua vida, mas em primeiro lugar muda alguma coisa na vida do outro. Então, o estudo da felicidade fala que o melhor jeito da gente ser feliz é a gente contribuir para a felicidade das outras pessoas. E aí, amarrando isso à questão do trabalho, se vocês me perguntarem assim, Dani, o que é sucesso para você? Eu diria, gente, que pouco tem a ver com dinheiro, pouco tem a ver com posição, mas tem a ver com o impacto positivo que a gente gera na vida das outras pessoas. Quanto maior for o impacto positivo que você gera na vida do outro, mais bem-sucedida você vai ser, ou bem-sucedido você vai ser na tua vida. Então, tem essas três ramificações da felicidade. Quando a gente faz uma conexão, um espelhamento disso com o mundo do trabalho, aí eu vou falar um pouco de ser humano mesmo, tá, gente? Então, assim, todo ser humano tem 3 necessidades que são básicas. A primeira necessidade é a necessidade de ser amado. O que é a necessidade de ser amado? De ser considerado. Como que a gente introduz isso no ambiente de trabalho? É basicamente quando você tem momentos de qualidade com quem trabalha com você. Pergunta como que está sendo, e aí me conta como foi o final de semana, como está a tua família, ou se não aquela questão central, e aí me conta como vão as coisas, né? Como as coisas estão indo. A necessidade de ser amado é a necessidade de ser considerado. E aí, por exemplo, as pessoas que nos ouvem, os líderes que nos ouvem, como que a gente considera as pessoas que trabalham com a gente? E às vezes pode parecer uma coisa distante, gente, mas teve uma profissional que eu fiz orientação de carreira com ela já vinha comentando que ela tinha um chefe, né, que era bem durão, que praticamente não dava bom dia. Quando ela fazia alguma coisa, praticamente ele nem agradecia. E ela falou assim que num belo dia, numa semana que ela estava literalmente de TPM, ela pediu para sair da empresa. E ela falou, olha, o meu pedido de saída da empresa foi porque eu queria um bom dia, eu queria um muito obrigado, eu queria um elogio, eu queria me sentir considerada. E muitas vezes as pessoas vão embora e elas fazem isso num movimento tão silencioso que aí, né, o dono da empresa ou quem trabalha ali acha que é normal esse movimento acontecer. Então, a primeira coisa, como que a gente leva felicidade, como a gente compartilha e estimula felicidade no ambiente de trabalho? Ame as pessoas no sentido de considerá-las. A segunda necessidade, que é básica para qualquer ser humano, é a necessidade de errar. Por quê, gente? Porque a gente entende um erro como uma punição, como algo errado. Eu não posso errar, não posso chorar. Mas, na verdade, o que é o erro, se não uma oportunidade de você fazer diferente, você fazer melhor? Eu falo que o erro é uma experimentação. Desde que você erre sem o compromisso com o erro, meu Deus, você tem aí uma oportunidade de fazer algo diferente, fazer melhor. Então, quando alguém erra no ambiente de trabalho, mas não errou intencional, errou porque tentou. E eu falo que a gente só não vai errar nessa vida se a gente não tentar. Pegar um ganchinho rapidinho. Conta lá. Vou falar assim, da minha experiência aqui. Eu falo, galera, assim, ó, seguinte, teve iniciativa, tá autonomizando, tá indo lá, errou, eu assino embaixo. Ah, olha que legal isso. Agora, eu falo assim, como cuidar, você não pode persistir no erro, que aí já é um problema. Mas, se você teve iniciativa, tal, ok, manda ver. Mas é um exercício difícil também pra liderança, porque, puxa,
Sem dúvida. Por exemplo, as empresas mais visionárias, gente, elas têm um slogan que eu adoro. R rápido, R barato, R frequentemente. Sim. Porque o errar frequentemente significa, olha, você vai aprender várias formas de fazer uma coisa ainda melhor. Mas teve uma passagem na minha vida lá, que inclusive esse gestor foi o mesmo gestor da Isa, que uma das promoções que eu tive, né, nessa empresa que eu trabalhei, ele me falou assim, olha, eu quero te falar uma coisa, quando você acertar, a gente vai estar junto, mas quando você errar, eu quero que você saiba que a gente vai estar mais junto ainda. Então, como você considera as pessoas, como você acolhe a questão do erro no ambiente de trabalho e, por último, que tem a ver com essa terceira necessidade do ser humano, que é de você ser ouvido. Então, assim, o quanto você ouve as pessoas que trabalham com você. Eu que estudo muito liderança, gente, por que eu estudo muito a liderança? Porque praticamente 70% de todo o sentimento de gostar de trabalhar num lugar ou não gostar tem a ver com o meu chefe, tem a ver com o meu líder. Eu, inclusive, sempre falo que a carreira tem alguns fatores de sucesso. Acho que eu falei pro Dudu, né, no começo. Sim. Alguns fatores de sucesso. O que é fator de sucesso na carreira? A questão da formação acadêmica, a questão do idioma, a questão de comportamento, postura, história de vida é fator de sucesso na carreira, mas chefe é fator de sucesso na carreira da gente. Um bom chefe na vida da gente, às vezes, pode valer mais do que um MBA. Então, assim, o quanto o líder realmente ouve quem faz parte da equipe, quem está na equipe. Porque muitas vezes, gente, os líderes têm as suas equipes, mas as suas equipes não têm a liderança. O líder muda o projeto, muda a prioridade, muda quem faz, muda o prazo. Mas e quando alguém da equipe precisa do líder? Geralmente o líder não tem agenda, não pode falar. Então, assim, quanto que a gente considera, como a gente acolhe o erro e como a gente ouve as pessoas que trabalham junto com a gente. E parou por aí. Gente, nós não estamos falando de altos investimentos com pacotes incríveis de benefícios. A gente está falando em como a gente lida com o ser humano. Eu falei para vocês que sucesso pouco tem a ver com cargo, pouco tem a ver com remuneração, mas com impacto positivo. Assim como eu diria que ser bem-sucedido nesse futuro louco, porque o futuro de hoje não é como o futuro de antigamente, é a nossa capacidade de ser humano. Eu acredito que quanto mais a gente tiver a capacidade de ser humano, no sentido de amar o outro, de ouvir o outro, de como a gente acolhe o erro do outro, a gente vai ser bem sucedido. Eu acho que é uma coisa que tá faltando muito, que tá faltando, sabe? Né, Dudu? Tipo, excessivamente, assim, a gente vê pouca humanização de várias partes da nossa sociedade, assim, sabe? É um valor que a gente tem que agregar, né? Tem que evoluir de alguma forma, mas que eu vejo que, às vezes, sei lá, me dá um desânimo com o passar dos tempos de... Parece que tem pessoas que vão também contra isso, sabe? Que... Não sei. Uma dúvida que eu tenho, que a gente estava falando aqui, você falou da importância de ouvir, da importância de um líder, de estar fazendo tudo isso. Pesquisando sobre você, eu vi que uma coisa que, na sua opinião ali, que é muito importante para uma gestão, e eu acredito que para o desenvolvimento também, é a comunicação. É o fator da comunicação. Então, é um pouco que eu queria que você falasse, assim, qual a importância de uma boa comunicação, de uma comunicação aberta nas empresas ou até mesmo nas relações humanas que a gente tem no dia a dia. Olha, Dudu, eu tenho até um pedido para te fazer, né? Primeiro que a comunicação daria um outro podcast, mas já que a gente está falando de comunicação e a gente fazendo o espelhamento da comunicação para o ambiente corporativo, eu já começo falando que sem comunicação não tem humanização. Se o futuro é humano, e parece um paradoxo, né? Com essa invasão das máquinas, mas o futuro é humano e ser bem-sucedido é simplesmente ser humano. Sem comunicação não tem humanização. Eu acredito que dos maiores desafios que a gente tem hoje é a gente humanizar a relação de trabalho. E, de novo, como que a gente humaniza? Eu poderia trazer N outros elementos para a nossa conversa, mas se a gente começar a humanizar, ouvindo, acolhendo o erro, enfim, e considerando as pessoas, nossa, já, como diria o meu avô, já tá louco de bom, viu, gente? Mas a questão da comunicação. Às vezes, Dudu, eu me pego assim, eu fico tendo algumas conversas comigo mesma. Eu falo, gente, nós estamos no século 21, quem que a gente contrata para trabalhar nas empresas? Pessoas adultas, capazes, dotadas de todos os recursos, e aí a gente acaba escondendo a estratégia na sala da presidência, a gente acaba escondendo a estratégia na gaveta da diretoria.
E isso é uma loucura, porque jamais a gente vai ter um time de alta performance se o time não tiver clareza da estratégia, não tiver clareza da onde a empresa está indo, para onde está indo, o que está fazendo, quais são as prioridades, quais os resultados atingidos, quais os resultados que estão sendo buscados. Hoje, gente, eu fiz o onboard de 4 profissionais, ali na casa de 18, 21 anos, todos jovens talentos. E a gente já começa com o onboarding falando de cultura, de história, de valores, mais da estratégia. Eu falo, por exemplo, que o que é marca empregadora e o que confere valor para quem trabalha numa empresa, se não a capacidade da liderança de trazer visão de futuro para quem trabalha na empresa. Então eu falo que a gente tem obrigação, enquanto líder, de deixar claro para todo mundo da onde a gente veio, onde a gente está e para onde a gente está indo. E aí, quando a gente abriu a parte da estratégia, que a gente abriu, olha, a gente quer chegar ali, essa é a meta, esse é o número, esse é o caminho. A pessoa falou, nossa, mas a gente não imaginou que a gente ia ter acesso aos números no primeiro dia. Pelo amor de Deus, essa é a informação mais importante, porque se a equipe não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Então, assim, isso passa pela comunicação, sabe, Dudu? Às vezes a gente acaba escondendo algumas informações por alguns fatores, assim, que super atrapalham e acontece todos os dias por aí. O primeiro, gente, é que tem muita liderança que fala assim, não, eu não posso abrir a estratégia, eu não posso abrir os números ou aquilo que a gente está pensando para a equipe. Primeiro, a equipe não vai entender. Segundo fator, que é um outro extremo que atrapalha. Se a equipe tiver acesso a essas informações, o que a equipe pode fazer com isso? Que é muito o mindset da desconfiança. Então, assim, não é nem se eles não vão entender, não é nem o que eles vão fazer com isso. Eu sempre falo que tem uma linha de comunicação que diz que a comunicação ela tem que ser quente, tem que ser fluente, tem que ser transparente. O que é informação quente? O que você leva para a tua equipe? Informação velha do ano passado, do mês passado? Então, qual que é a tua capacidade de manter a tua equipe atualizada? Isso tem a ver com uma postura diferenciada da liderança que a gente espera, como uma liderança bem posicionada, uma liderança do futuro, uma liderança que comunica valor. Então, quente é a tua capacidade de dividir com o time informações atualizadas e novas. No jornalismo, a gente tem alguns pilares parecidos também. Do quente aí seria também, muito parecido mesmo, que seria pode perder o time, as próprias notícias que vêm, mas você tem que revisar, tem a parte de checar e principalmente cumprir com a verdade, com transparência. Aí, Dudu, tem o pilar da fluência. O que é o pilar da fluência? Não é que as pessoas não vão entender. Qual a capacidade da liderança em ajustar a fala para o público que ela vai se comunicar. E aí o terceiro pilar, que é o pilar da transparência, tem que ser quente, fluente e transparente, eu falo que é falar a verdade, realmente colocar na mesa aquilo que tem que ser posto. E aí a comunicação, gente, ela é vista inclusive como uma das 5 competências mais desejadas, não só para o profissional do futuro, mas para a liderança do futuro. Gente, quem nunca passou pela situação do líder cobrar alguma coisa, o líder falar assim, ô Dudu, e aí você não fez aquilo que a gente combinou? E o Dudu fala, meu Deus, mas o que a gente combinou? Ele não me falou. De ser cobrado por alguma coisa que não foi dito, de ser cobrado por alguma coisa que não foi combinado, de ser cobrado por alguma coisa que você nem esperava. Então eu falo que a comunicação, ela passa por deixar o time atualizado, compartilhar a visão, compartilhar a estratégia, compartilhar as prioridades e mais do que isso, sabe, gente? Compartilhar de maneira muito clara aquilo que a gente espera de cada colaborador. Existe um dos primeiros fatores de engajamento corporativo que diz assim, uma empresa excelente para trabalhar, ela começa com a capacidade da empresa com clareza dizer para cada um o que a empresa espera da pessoa. E aí quando a gente muda, né, o ângulo de como enxergar as coisas, de 0 a 10, o quanto é claro para você o que você tem que fazer? Gente, geralmente não, mais do que 60% de todas as pessoas que estão trabalhando não têm clareza do que a empresa espera delas. Isso passa pela comunicação. Então a gente falou de humanização, mas de novo, comunicação tem a ver com humanização. Posso contar um case aqui bem rápido lá? Gente, é assim, a gente falou um pouco sobre mim, sobre o que eu faço, mas eu também sou uma pessoa muito espiritualizada, uma pessoa muito religiosa, enfim. E aí um dia o padre falou para mim, olha Dani, tem aquele casal, sabe aquele casal tipo capa de revista?
Dani, eles vão se separar. E você que aí trabalha com coach, né? Você faz esses trabalhos com coach, enfim, conversa com eles, Dani. Eu falei assim, que isso, padre? Se o senhor não deu um jeito, eu vou dar um jeito. Mas ok, fui conversar com um casal. E aí, gente, o que eu descobri ali? Que era um casal que nunca se comunicava em relação aos incômodos da relação. Se a gente não fala sobre os incômodos, se a gente não fala sobre o que está acontecendo, se a gente não verbaliza, o que é óbvio para o Dudu pode não ser para mim e vice-versa. Então, comunicação tem a ver com qualidade de relacionamento. E aí eu comecei falando dos 3 pilares de Harvard, mas tem um 4º pilar que fala sobre essa questão da qualidade dos relacionamentos. Ser feliz tem a ver com a qualidade dos seus relacionamentos. E aí, se eu lá, né, no comecinho da nossa discussão, eu falei, o que você está vendo, o que você está assistindo, o que você está lendo, com quem você anda convivendo. E comunicação passa por tudo isso. Eu diria que a comunicação é como se fosse um fio que abraça as relações humanas. Pode ajudar, pode atrapalhar, mas uma boa comunicação pode fazer milagres. Eu acho que é um outro ponto também que está faltando muito, talvez, na nossa sociedade, é esse ponto também de comunicação, assim, de uma maneira geral também. E as fake news, Dudu? Nossa vida. Não é, isso é comunicação, então, né, Dudu? Não, e aí é a função, às vezes, de jornalistas mesmo vir e você tem que preencher esse papel e desmentir, porque hoje em dia, com um celular na mão, qualquer um inventa qualquer coisa. Dudu, mas deixa eu trazer uma pimenta aqui para nossa discussão. Comunicação, tá, Dudu? Tem a questão de fake news e tudo mais. Mas, gente, e uma coisa louca pra gente comunicar, porque hoje as fontes são muitas. Você tem fontes de todos os lugares. Muitas vezes eu falo que a gente não navega pela internet, a gente naufraga na internet, porque é muita informação, meu Deus do céu. Então é um desafio, né? O que não significa que a gente não possa fazer alguma coisa para melhorar isso. Eu acho que passa até pelo que você tinha falado do que você consome, ter qualidade, assim, eu acho que passa muito pela credibilidade dos meios que você consome também, assim. Eu acho que uma pessoa bem informada, uma pessoa que tem noção do que está acontecendo na nossa sociedade, ela pode agir melhor com a outra pessoa, assim. Eu faço curadoria. A palavra-chave é curadoria. Vou no banheiro rapidinho lá, pode continuar, né? Mas você sabe que... vou fazer uma pergunta pra você. Então, deixa eu entender. Felicidade. Ok. Propósito. Ok. Clareza nesse propósito. Dentro, assim, isso pra vida. Tanto pessoal como organização, etc. Aí você falou de umas habilidades que eu acho que tanto pra liderança quanto pra pessoas que têm carreira, que às vezes tem pessoas que não mesmo liderança, mas quer ter uma carreira, etc. Sei lá, em Y, não sei como é que funciona no RH, enfim. Ou se vai para liderança, ou se vai para especialista, né? E aí seria essa questão de comunicação que é importante. Aí você falou sobre que isso é uma das habilidades para o futuro. Você falou no futuro até que a máquina vai acabar, né, ocupando muitos lugares. Mas eu queria saber de você uma pergunta. Separar liderança e aquele profissional que também não almeja uma liderança, mas que quer uma carreira, especialista, etc. Quais são as habilidades essenciais para ter sucesso? Você falou de algumas coisas, mas eu imagino que tenha mais. Até às vezes alguém que está vendo aí, por exemplo, alguém que está como líder, que eu achei fantástico. A gente trabalha com várias empresas, empresários, e eu vejo algumas pessoas com medo de passar informação, de ser estratégica, que pode chegar num concorrente, só que, enfim, mas isso que você falou é importantíssimo. A equipe ter clareza no que está acontecendo, como é que está. Então, ela não tem visão, não tem desses indicadores em si. Mas essa pergunta, então, quais são as habilidades, liderança, não sei se é as mesmas, ou se existe diferença, e para alguém que está almejando carreira de especialista, etc. Eu vou falar de liderança, depois eu abro de maneira mais geral, tá? Lá. Então, assim, para a gente poder resumir numa frase aquilo que a gente espera de uma liderança bem posicionada e de sucesso, eu sempre falo, gente, que no final de cada dia, o que a gente espera de um líder, se não que ele tenha criado um espaço
para que cada um na equipe seja a sua melhor versão. Porque a gente sabe que tem líder que acaba retendo o potencial da equipe e tem líder que acaba ampliando, expandindo, liberando o potencial. Eu juro que assim, se eu pudesse ter um slogan da Dani como líder, não necessariamente a líder que eu sou, mas a líder que todo dia eu quero e me esforço para me tornar, é liberar o potencial das pessoas que fazem parte dos projetos que eu trabalho, enfim, das equipes, né, de quem eu cuido, liberar o potencial das pessoas, porque todas as pessoas são geniais. A psicologia, ela tem uma máxima que fala que a gente tem mais neurônio na cabeça do que estrelas no céu, e tem uma passagem de liderança que eu acho lindo, que é uma passagem que fala da Pietà de Michelangelo. Então, quando Michelangelo, né, esculpiu a Pietà, que é uma das obras mais lindas que a gente tem na história. Eu estudo muito liderança, carreira, lendo biografias. Eu adoro biografia. E aí, essa passagem fala o seguinte, que quando Michelangelo esculpiu Pietà, uma das maiores obras que a gente tem na história, ele foi muito questionado, porque ele fez Pietà com mármore que ninguém queria trabalhar, nenhum artista queria aquele mármore. E quando Pietà, né, foi concluída, questionaram para Michelangelo, ô Michelangelo, mas como que você conseguiu esculpir uma obra tão linda num mármore tão ruim? E aí Michelangelo falou, na verdade eu só precisei lapidar, porque Pietà já estava ali. Então, a primeira coisa de alguém que se torna líder precisa trabalhar muito, que eu vou, de novo, não vou falar de mindset, não, vou falar de feel set, que é essa questão de confiar que o outro pode, de confiar que o potencial tá ali guardado. Eu ia puxar justamente esse ponto agora da confiança mesmo, confiança, assim, Dudu, fazendo a pesquisa mais ou menos, porque eu queria entender um pouco do que você fazia, assim, de uma maneira geral, porque conversando, assim, a gente vê que você cuida muito mais do que de empresas, assim, de pessoas, sabe? De vida, sabe? Você tá cuidando realmente da vida, do dia a dia, da rotina das pessoas. E eu acabei encontrando a comunicação era um dos fatores importantes que a gente tinha visto, e um outro era a confiança. Qual que é a relação que um líder deve ter de confiança, de um funcionário mesmo para com o líder também? Como que isso deve funcionar para que aconteça da melhor maneira? Olha, eu começaria com a palavra confiança. Se o líder não confiar na equipe, a relação ela vai ficar medíocre, a relação ela vai ficar muito pobre. E como eu, líder, posso confiar na equipe? Em primeiro lugar, eu preciso confiar em mim mesmo. Eu sempre falo que se você não lidera você mesmo, você nunca vai estar pronto para liderar outras pessoas. Ao passo que se você também não confia em você, se você é inseguro, se você acha que você não é capaz, se você acha que se você ensinar o que você sabe, o outro vai pegar o teu lugar, vai assumir o teu lugar, provavelmente você não vai também confiar nas outras pessoas. Então a confiança no outro começa pela confiança que eu tenho em mim mesmo. Não é olhar para o outro e falar se você confia ou não confia. Na verdade, gente, a gente só reconhece no outro aquilo que eu conheço em mim mesmo. Se você desconfia muito dos outros, provável que você desconfie em primeiro lugar de você mesmo. Então, Dudu, começa com a confiança, começa com essa crença de que as pessoas elas podem, a gente contrata de novo pessoas adultas, capazes, dotadas de todos os recursos. E aí, para falar um pouco de confiança e fechar o meu raciocínio, Dudu, até porque eu poderia assim levar essa resposta para muitos lugares, mas eu vou levar assim para um lugar que eu acho que é bem marcante. Teve uma pesquisa, já que a gente começou falando de Harvard, e aí me veio em mente, que assim, o que é comportamento se não uma questão de estímulo? E aí a pergunta que eu faço é, liderança, como você tem estimulado as pessoas que fazem parte da sua equipe? Então essa pesquisa de Harvard, ela pegou a melhor sala do colégio, que era assim, despontada em notas, em performance, em coisas diferentes, e passou a seguinte orientação para os professores: olha, ao longo do trimestre, vocês vão convencer que tudo que essa sala faz é ruim, que a entrega não tá boa, que a entrega tá aquém, que a entrega poderia ser melhor, que poderia ser mais criativo, mais rápido, mais organizado. E aí pegaram a pior sala do colégio. É difícil imaginar uma sala ruim em Harvard, mas é a sala que tinha a menor
menor performance, assim, né, Dudu? A pior sala em Harvard, e chamaram os professores e disseram o seguinte, olha, essa sala, ela só vai receber estímulo positivo. Olha, isso aqui que vocês fizeram tá melhor do que a outra vez. Se vocês fizerem uma próxima vez, dá para superar ainda mais. Passados 3 meses de estudo, a sala que recebeu os melhores estímulos, que até então era a pior da escola, se transformou na melhor. E a sala que recebeu os estímulos negativos, que até então era a melhor sala da escola, se transformou na pior sala da escola. Comportamento, Dudu, é uma questão de estímulo. Então, o quanto você estimula a pessoa que trabalha com você a dar o melhor, a trazer uma ideia, a melhorar o que faz, a tornar mais rápido. Não uma pessoa que a todo momento traz o problema, mas que traz a solução. Eu falo que nesse estilo de liderança coach, né, e eu tomo cuidado para falar sobre coaching, porque eu sei que é algo que está muito banalizado, e que pena, porque é uma metodologia fabulosa, mas, por exemplo, os líderes geralmente eles são prontos para responder. Então, quando chega alguém na mesa, fala, eu tenho esse problema, o que o líder super-herói faz? Não, você vai resolver assim, assim, assado. A gente dá a resposta, a gente dá o caminho, mas a gente tira a chance do outro se desenvolver. Quando alguém da tua equipe traz um problema, não responde, pergunta. E aí, como que você resolveria? Qual a alternativa que você, né, traz? Como que você pensa em resolver isso? Porque a pergunta deixa o outro existir por conta própria. Então, assim, se comportamento é uma questão de estímulo, Dudu, Olá, e eu faço essa pergunta constantemente para mim. Como as pessoas que eu mais convivo todos os dias têm estimulado a Dani a ser a sua melhor versão? Porque a gente sabe que tem líder que estimula o pior da gente. Tem líder que acha que a gente vai crescer só com feedback negativo. E, gente, a psicologia fala que as pessoas respondem muito melhor com feedback positivo do que com feedback negativo. Então, Dudu, eu traria, assim, esse contexto do estímulo. Precisa confiar e como você estimula e o que você tem apoiar estimulado também, no outro. Então, eu tenho uma teoria, tem gente que não concorda muito. Eu li um livro uma vez, eu tive aula com esse professor também, chama Cássio Miranda, e ele escreveu um livro chamado Ensinar Verbo Transitivo. Ele inspirou o livro em Amar Verbo Intransitivo, que eu não lembro quem escreveu, se é um autor famoso aí, nacional. Você pode ser amado, amar, mas não pode ser, não quer dizer que você vai ser correspondido. E ele fala... É verdade, né? E o que acontece... E aí você tá falando o seguinte, você tá me trazendo aqui uma... E eu concordo... Eu, assim, não posso dizer se você pode chegar nesse extremo. Que o sucesso da tua equipe tem um peso muito grande na liderança. Sim. E ele traz essa reflexão que, por exemplo, eu vou trazer professor, mas isso também serve para liderança. Eu ensinei, mas eles não aprenderam. Porque olha para você me trouxe uma pior sala de Harvard, que foi estimulado por alguém, professor, um líder que estava ali, e mudou a história daquela sala. Então, e ele fala muito sobre a responsabilidade da liderança, do professor, do líder, etc. Poxa, se você ensinou eles não aprenderam, logo você não ensinou. Mas tem pessoa que não quer aprender. Lógico, tem pessoa, mas aí, qual que é o estímulo que você tem que usar para aquela pessoa? Cada um tem um estímulo, uma forma diferente. Sim. Então, você me trouxe aqui, eu penso dessa forma, poxa, a responsabilidade, se a tua equipe não é uma boa equipe, a culpa é sua. Você é líder que está fazendo o seu trabalho direito. Você tá estimulando. Eu não sei, tá errado. Eu penso assim, lógico. Tem gente que às vezes é complicado, às vezes tem que trocar, por exemplo. Bem besta, mas eu acho que pode fazer sentido. No futebol, por exemplo, quando um time tá muito ruim, o primeiro que cai é o técnico. Não cai o jogador, cai o técnico, sabe? O que você acha? Então... Me fala, o que você acha que eu tô muito fora do que eu tô pensando? Essa pergunta é a pergunta de 1 milhão, hein? O que acontece? A gente falou de comunicação. Sim. Eu acredito muito na autorresponsabilização da comunicação. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, a capacidade do outro entender o que você está falando é tua. Se o outro entendeu errado é porque você falou errado. Dentro dessa linha de que as pessoas são adultas, capazes, dotadas de todos os recursos, eu gosto muito de falar na corresponsabilização.
Eu tô falando, e é importante que você se conecte comigo, porque senão eu posso falar da melhor maneira possível. Se você não estiver por mim, não adianta que eu não vou fazer milagre. O que significa que uma comunicação fluida depende do receptor, do mensageiro, mas depende também do receptor. E aí eu diria que a qualidade da comunicação está muito relacionada na qualidade da atenção que você coloca no diálogo, tanto quem emite quanto quem recebe. Quando a gente olha para a liderança, tem uma máxima que fala assim, olha, se a equipe acertar, tamo junto, se a equipe errar, a responsabilidade é do líder. É verdade, mas a gente também não pode esquecer que a liderança não é um movimento, não é um exercício isolado. A liderança é um movimento que ele é conjunto e existe a corresponsabilização de você também transformar equipes em alta performance. Sim. Depende do líder, mas depende do outro. Agora tem um pedaço que não depende do outro, mas que depende do líder, que é a capacidade do líder em oferecer feedback. Olha, Laerte, você sabe que olhando tudo que você está fazendo, eu acho que você super dá show aqui, mas aqui precisa ajustar. Aqui tem que fazer um caminho diferente. E é aí que entra a corresponsabilização de você ter a clareza do que está indo bem e do que não está indo bem e do outro fazer alguma coisa a partir do feedback que ele recebe. Porque a partir do momento que você entregou o feedback com clareza, você deu a chance para o outro de mudar ou de não mudar. E aí tem uma máxima que fala que as melhores empresas, elas também demitem, porque às vezes a pessoa não quer mudar. E se a pessoa não quer mudar, mesmo depois que você oferecer um feedback com transparência, não é mais uma questão da liderança, é uma questão do liderado, que aí eu falo que a mudança, inclusive, ela é uma opção na vida da gente em primeiro lugar, sabe lá? Então, eu sei que tem essas máximas que trazem um peso muito grande para a liderança, e é verdade mesmo, ser líder não é fácil, mas eu acredito na corresponsabilização. Perfeito. Eu sempre vou falar que é assim, ó, quando você não lidera ninguém, o teu sucesso depende exclusivamente de você. O da direita e o da esquerda podem errar, mas se você fizer o teu certo, você tem sucesso. Quando você se torna líder de outras pessoas, o meu sucesso não depende mais de mim, mas depende daquelas pessoas que estão na equipe. O que eu quero chegar com essa fala é assim: ter sucesso enquanto líder vai depender da tua capacidade. Se você for um líder brilhante, mas com uma equipe medíocre e essa equipe não estiver disposta a mudar, mas nem a tua capacidade brilhante de liderar vai mudar esse jogo. Então, assim, é uma troca, né? Claro. É uma troca isso, gente. Eu queria mudar um pouquinho de assunto. Você quer falar mais alguma coisa disso? Eu tenho uma curiosidade. Vamos lá, Dudu. Sobre o seu trabalho de professora. Tá. Bom, você trabalha com gestão de seres humanos. Só que universitários não são bem seres humanos, né? Então, queria saber como que é a Dani na sala de aula. Se isso ajuda você a conduzir uma aula, assim, como é que você leva isso para a sala de aula mesmo? Dudu, então, assim, eu vou te responder bem rapidão. O que me trouxe até aqui, Dudu? Então, assim, eu trabalhava numa empresa, tá? Já cuidava da parte de RH, a parte de treinamento ficava comigo. Aí, um dia, no final da tarde, meu diretor me chamou, ele era professor na FEOB, ele falou: Dani, você quer dar aula? Se você falou para mim que você quer dar aula, eu indiquei o seu nome na FEOB. É óbvio que eu queria dar aula, gente, eu sempre amei fazer aquilo. Fui para a FEOB, e aí ele se despediu da turma, que era o meu chefe, o chefe da Isa também. Eu falo chefe porque é o nome mais comum, né? Mas um grande líder que eu tive na minha vida, eu acredito que a Isa também. Enfim, gente, cheguei na FEOB, ele chegou na sala de aula, em 5 minutos ele se despediu da turma e falou: gente, quero super agradecer, foi um prazer muito grande dar aula para vocês. Tô assumindo desafios em São Paulo e nessa noite eu apresento a nova professora, que é a Dani. E ele foi embora, simples assim, tá, gente? E naquela noite eu dei a minha primeira aula como professora de graduação. E eu me lembro, gente, juro pra vocês, isso há 8 anos atrás, mas se eu fecho os olhos é como se fosse ontem, que indo embora pra minha casa eu senti o quão forte é aquela frase que a gente sabe, é clichê, mas não necessariamente a gente passa pela vida sentindo o quanto que isso é poderoso, que é encontre o trabalho que você ama, que você nunca mais vai trabalhar. Porque a sala de aula é o meu lugar no mundo, sabe, Dudu? Quando eu tô na sala de aula, eu sinto que eu tô exatamente no lugar que eu deveria estar.
que o mundo poderia acabar, que eu estaria fazendo exatamente o que eu queria fazer, estaria exatamente no lugar... onde você se encontrou, assim, onde eu me encontrei, fato Dudu. mesmo. E aí eu comecei a dar aula, Dudu, eu era bem nova quando eu comecei a dar aula. E aí eu sempre tive essa questão da voz um pouco mais baixa, a voz um pouco mais fina. E eu falei, meu Deus, eu vou precisar de microfone para dar aula para os alunos, porque senão ninguém vai me escutar. E, gente, é assim, eu tive experiências de sala de aula com 80 alunos, 90 alunos, nunca precisei usar microfone para dar aula, porque eu sempre pensei comigo que chegar na sala de aula não é você ensinar o que está no livro, mas é você inspirar o seu aluno a ter interesse por aquilo que está no livro, e mais do que isso, como que ele vai além, como ele usa aquilo na vida dele, porque uma coisa é o livro, a outra coisa é quando a gente pula na piscina. Eu falo que não adianta você tirar um diploma de natação, pular na piscina e não saber nadar. Então eu sempre tive muito essa preocupação de não levar só a teoria, mas como que a gente aplica. E esse jeito foi um jeito de cativar a atenção dos alunos. E uma outra coisa que eu sempre pensei é que é assim, ó, se eu falar, por exemplo, eu sempre dei aula de assuntos relacionados com pessoas, com liderança, com gestão de pessoas. Eu falei, tá bom, eu vou chegar em sala de aula e vou falar como que a gente faz carreira, trilhas de carreira. Eu faço isso há muito tempo na minha vida e eu entendo isso de um jeito. Eu entendo carreira por uma visão de mundo que é muito minha, mas o aluno que nunca ouviu falar sobre isso, qual é a visão de mundo dele para começar a entender sobre carreira? Capacidade de ajustar aquilo que eu sempre levei para a sala de aula para o mundo do estudante. E aí, Dudu, quando você me fala, né, estudante é realmente um ser à parte. Eu diria que Fora da Dudu, curva. mas aí que fica gostoso, é a capacidade do professor sair do mundo dele de professor, que é aquele mundo que ele sabe tudo, que ele tem todas as respostas, e eu tenho pavor de professor que tem esse estilo, mas de viver o mundo do aluno, que não é responder, mas é perguntar, que é entender da onde ele vem, qual a dificuldade que ele traz, também qual a aprender, facilidade né? que ele A traz. via de mão dupla. Que é uma via de mão dupla. Isso. Então, assim, Dudu, eu juro pra você que eu trouxe o exemplo do microfone para falar que esse foi o meu jeito de me relacionar com os estudantes, que me fez, assim, ter a visão que o estudante é como se fosse o pedaço mais especial do mundo. Se você falasse para mim, Dani, traz algumas palavras que fazem você rapidamente ser feliz ou te lembra felicidade. Estudante seria uma palavra que eu traria. Eu tenho uma teoria para estudante, para professor, assim, de uma maneira. Eu já quis por um momento da minha vida ser professor. E o que eu pensava, que me fez chegar nessa conclusão de querer ser, passou, mas enfim, eu queria até um momento, era o fato, se eu conseguir conversar com um aluno dentro de uma sala, ele vai conversar com outra pessoa. Sim. E ela vai conversar com outra. Então, sabe, às vezes você também, você acaba pegando por picados pessoas, né, porque não é uma sala, são pessoas, e acaba agregando muito. Mas não é seu único emprego, né, você também tem relações chama Perfect Flight, né? Isso. Eu gostaria de que a gente falasse também um pouquinho sobre que isso, delícia. sobre como funciona, sobre o projeto também e sobre sua participação nele. Tá, joia. Posso, então, Por Dudu? favor. Então, assim, ó, venho de uma carreira no banco, depois eu tive bastante tempo em indústria, em varejo, recebi o convite para ir para educação e eu super topei, porque educação fez toda a diferença na minha vida. Sou uma educadora de alma e de coração. Só que aí, gente, eu recebi um convite novo, que foi fazer parte do time da Perfect Flight. Então, a Perfect Flight, ela é uma startup. Eu falo, o que é uma startup? É uma empresa, é um negócio que nasce para resolver uma dor, vai resolver essa dor por meio da tecnologia e pode escalar. Então, assim, e eu que estudo muito futuro, eu falei, tá bom, startup é um modelo de negócio do futuro. Então, isso já fez ali, balançou meu coração. A questão da tecnologia é o futuro, é o agora, é o futuro. Balançou meu coração de novo. Mas tem um terceiro aspecto da Perfect que realmente aí roubou toda a minha atenção, que a Perfect trabalha com sustentabilidade. O nosso propósito é o propósito de alimentar melhor o mundo todos os dias. Gente, não existe futuro sem diversidade. Acho que não existe futuro sem sustentabilidade. Não, sem diversidade, sem comunidade, sem sustentabilidade. E aí eu acabei fazendo a mudança. E o que é a Perfect Flight? É uma startup fundada aqui em São João da Boa Vista. A gente falou de São João, que tem coisas incríveis acontecendo aqui. E a Perfect Flight, gente, é a primeira e mais completa plataforma em gestão de rastreabilidade de pulverização aérea
bactéria do mundo. Então, o que a gente faz? Qual que é a dor que a gente resolve? A gente reduz o uso de químico na lavoura. E aí, reduzindo o uso de químico, porque eu acredito que talvez, né, uma informação que passa despercebida para muitas pessoas, mas o uso de químico na lavoura representa praticamente até 30% de todo o custo que um agricultor tem. E por ser um custo tão relevante, é óbvio que o bolso do consumidor sente isso também. A partir do momento que a gente reduz a utilização do químico, a gente cuida do solo, a gente cuida da qualidade do alimento, a gente cuida da eficiência da cadeia produtiva, a gente cuida do valor desse produto e a gente cuida da saúde do consumidor. Então a gente fala que a gente trabalha alimentando melhor o mundo. Eu tive uma aula na faculdade que era de sustentabilidade, a aula mesmo, assim, e o mais interessante, que é o mais legal desse projeto de vocês, é que a sustentabilidade ela não passa só por um meio ambiente, né? A sustentabilidade vai da relação humana também, passa por tudo isso, assim. Eu acho que é muito interessante. Você lembra o Instagram de cabeça para deixar pro pessoal depois seguir? Nossa, o meu Instagram, o do Perfect. Depois assim, até a gente tá chegando perto do fim, você também dá Ai, gente, que delícia que foi essa conversa, meu Deus. Eu quero que você faça o seu merchan no final também. Dá o da Perfect Flight tá bom, agora. Tá bom. Aí depois eu gostaria que você se falasse um pouquinho do seu trabalho. Porque você também faz trabalho de consultoria. Nossa, eu faço. Aí você vai passar seu Instagram, sei lá, tudo que você quiser. Gente, que delícia. E aí, divulga aí, que aproveita que agora é a hora disso aí. Então, posso deixar uma mensagem final, Dudu? Claro, eu acho que só antes. Eu tenho um ponto muito interessante, o último, que é o do Instituto Ela. Nossa, é verdade. Que eu acho que a gente precisa falar, sim, claro. até por tudo que a nossa conversa é que a Dani tem Nossa, verdade. eu falei assim, muito, né, gente? Eu fiquei empolgada, meu Deus. 2, volume 2, 3. Vai ter que chamar de novo. Sim, vai ter que voltar. Mas dessa vez eu acho que é muito interessante a gente falar, porque eu acho que abrange tudo que a gente está falando, né? Fala um pouquinho também da sua participação e da importância do Instituto Ela aí. Então, assim, o Instituto Ela, gente, é um instituto que foi fundado há 1 ano. A gente completou, na verdade, 1 ano de vida há praticamente 1 semana e meia atrás. Ela, né, Educadoras do Brasil. Então, é um instituto formado por mulheres educadoras que vêm do segmento da educação e que juntas se propõem a trabalhar projetos, ações para melhorar a vida de outras mulheres em qualquer situação de vulnerabilidade, seja uma situação emocional, uma situação financeira, enfim, uma situação de contexto de vida. E o Instituto Ela trabalha com projetos que são lindíssimos. Tem, por exemplo, o projeto que a gente trabalha com as bolsas de estudo para formar futuras educadoras professoras. E aí a gente tenta parcerias com instituições em todo o Brasil que possam nos fornecer bolsas no curso de pedagogia e a gente direciona essas bolsas realmente para mulheres em situação de vulnerabilidade. Em maioria das vezes, mulheres com alto potencial acadêmico, com restrições financeiras muito grandes, ao ponto, né, de não conseguirem por conta própria ingressarem ou ficarem na faculdade. Então tem esse projeto que eu acho lindíssimo. Tem um outro projeto, gente, a maior favela que a gente tem no Brasil é a favela de Paraisópolis, que fica em São Paulo. Então tem o projeto que a gente ajudou a construir uma cozinha industrial e a gente ganhou fogão, enfim, tudo doado, viu, gente? É gente boa que traz gente boa. E a gente cria aí um círculo virtuoso. O projeto aceita doações? Aceita, então, super até aceita. deixar para o pessoal de casa também. Você que foi uma das fundadoras, como que é? A nossa fundadora é a Sônia, que é uma educadora, assim, nossa, de muita expoência no Brasil. Tem a Sandra, que é a vice-presidente. São pessoas que passaram as suas vidas trabalhando pela educação. Qual que é o meu papel no Instituto Ela? Eu acabei recebendo o convite para colocar em pé, junto com outras mulheres assim inspiradoras, o núcleo de São Paulo em pé. Então a gente tem núcleo no Amazonas, no Rio de Janeiro, agora também abriu no Sul, tem aqui em São Paulo, né? E eu acabei recebendo o convite para colocar esse núcleo em pé. Por conta dos desafios profissionais novos na Perfect, eu acabei abrindo mão da liderança do núcleo, continuo como voluntária, enfim, mas tem um projeto, gente, juro para vocês, mais lindo do que o outro. Esse projeto de Paraisópolis, então as mulheres de vulnerabilidade da favela, elas fazem as marmitas na cozinha industrial e elas vendem as marmitas para que elas tenham renda. Tem um outro projeto muito bonito que é o Adote um Ciclo. A cada
a cada 10 mulheres, pelo menos uma mulher sofre de pobreza menstrual, que é muitas meninas que deixam de frequentar a escola, de ter o seu dia a dia comum, porque não tem condições para cuidar do ciclo menstrual, na compra de um absorvente e tudo mais. Então a gente arrecada doações para a gente levar, né, para a gente, enfim, ajudar esse público que precisa. Eu trouxe 3 exemplos, mas são mais de 30 iniciativas que o Instituto trabalha. Então tem a página que é institutoela.org e quem gostar, quem se inspirar, a gente está precisando de mentes brilhantes e corações generosos, repete viu? Só o site para a gente, para o pessoal de casa que quiser ou ajudar ou participar de alguma maneira aí. institutoela.org, enfim, super fácil de achar. Já era. instituto.org.br, super fácil de achar. Esse projeto é lindo, viu, Dudu? Então, a gente tava dando uma olhada hoje à tarde, a gente tem que passar por esse projeto, era algo que a gente não podia deixar de falar. E agora tem que falar sobre você. Ai, tá bom. Agora é a hora do merchan. Poxa, a gente já teve aqui uma aula aqui com a nossa professora. Gente, foi uma aula, consultoria, tudo junto aqui. Uma palestra, né? A ideia até do podcast de Give Talks em inglês é dar uma palestra. Assim, eu tenho certeza que nesse primeiro programa a ideia a gente conseguiu, tenho certeza. Pessoal, assim, eu queria agradecer a oportunidade, espero que a gente possa levar uma mensagem de contribuição, que as pessoas se sintam confortáveis escutando a gente. Foi um prazer super grande, eu desejo assim um sucesso enorme. Eu falo que toda iniciativa que nasce para levar conteúdo de qualidade para as pessoas já nasce grande. Então, parabéns por essa iniciativa, por essa disposição, porque tem tudo para ser um sucesso, viu, gente? Obrigado. Sobre a Dani, né? Então, eu sou professora, trabalho na Perfect, na área de governança e cultura. Falei para vocês que a Perfect, com muito orgulho, é uma startup de São João da Boa Vista, fundada pelo Cris Corso, pelo Josué Corso, enfim, e que levou a Perfect para todo o Brasil. Inclusive, a marca está agora passando por um momento de internacionalização, levando essa solução de gestão de pulverização para outros países. Trabalho também na Unifeob, enfim, gente, a educação faz parte da minha vida. Trabalho também com orientação de carreira. Enfim, a gente vai passar pela vida mais tempo trabalhando do que fazendo qualquer outra coisa, o que significa que o trabalho não é para dar tanto trabalho assim. Então, eu trabalho com orientação de carreira. Mas essa minha vida louca, fazendo muitas coisas, né, o meu tempo para orientação de carreira, ele está um tempo mais reduzido. Sim. Mas trabalho com orientação de carreira também e adoro uma boa conversa, viu, gente? Mas passa teu Instagram, porque é o seguinte, eu te sigo e de vez em quando eu comentei, esse dia pra trás eu comentei, falei, Dani, isso mesmo. É verdade, eu fiquei tão feliz, assim, se você quiser seguir uma pessoa assim que tem um conteúdo que legal, maravilhoso, siga a Dani. Que gostoso. Qual é o seu Instagram? Gente, Dani.Rodrigues0202, eu sou nova no Instagram, mas estou adorando, viu? Segue lá, a gente tem muita coisa legal. Bom, por hoje deu, né? Nosso primeiro Give Talks. Agradecer ao Laerte, agradecer principalmente a Dani, agradecer o João que ficou ali atrás tomando conta também pra gente, que tem que falar dele. Siga o Give Talks nas redes sociais. O Instagram é @GiveTalks, siga a produtora Jaguari nas redes sociais, siga a Hello Mike nas redes sociais e siga a Octa nas redes sociais. Foi o primeiro programa, a gente espera e garante que na semana que vem a gente vai ter um outro programa de muita qualidade como foi esse. Muito obrigado, Dani. Muito obrigado, parabéns. Delícia. Obrigada, gente. Parabéns pra nós. Um abraço.